Olá pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo, todos apostos. Eu vou fazer o convite aqui para a nossa convidada de hoje, a professora Priscila de Souza. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, Priscila, tudo bom? Bem, Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos. Lucas, Marcos, Sena. Pessoal, é com imensa satisfação que iniciamos mais um projeto do IBET Rio de Janeiro. Como não poderia deixar de ser, eu gostaria de registrar aqui os nossos agradecimentos iniciais ao professor Paulo de Barros Carvalho e agora, presente nessa live, a professora Priscila de Souza, nossa coordenadora nacional, e que é a nossa convidada de hoje. Não poderia deixar também de agradecer a todo o time do IBET, ao professor Robson Maia Lins, a todas as pessoas que conduzem o IBET Brasil. E é uma honra para mim, Pri, realizar essa live com você, né? Você que é uma guerreira que vem encampando aí com muito vigor e excelência essa missão de representar um grupo de cientistas do direito tributário de todo o país por meio do IBET, que é uma instituição fundada pelo professor Rubens Gomes de Souza, aliás, doutor Rubens Gomes de Souza, né? E que desde 1977 é presidido pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Eu, em particular, eu sou fruto do IBET e há algum tempo, né, nós conversamos sobre os mais diversos assuntos, que vai desde temas como direito tributário até como os aspectos mais simples, porém profundos da nossa vida. E você que vem conduzindo os cursos do IBET com muito amor e carinho, sendo uma mulher, né, que simboliza o triunfo das mulheres professoras e advogadas tributaristas de sucesso no nosso país. Eu que sou pai da Mariana, né, fico muito feliz quando eu tenho a Pri, né, quando tenho você como uma referência que eu posso olhar e falar assim, ó, fala para Mariana, ó, você pode ser igual a Pri, tá? Estudiosa, né, e que faz as suas atividades laborais com muito amor e carinho, conduzindo a turma, a família do IBET. Né? E aí, desde lá de trás, a gente vive essa missão nos doando aí em busca do aperfeiçoamento do direito tributário. Eu faço parte do IBET, como professor de seminário, salvo engano, há uns 13 anos por aí, né? E de lá para cá a gente sempre vai aprendendo um pouco mais. Bom, feita essas considerações iniciais, eu apresento a todos a professora Priscila. A professora Priscila é doutora e mestra em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é coordenadora nacional do IBET e advogada, né? E o tema que nós iremos abordar, ele se refere à intertextualidade no direito tributário. Tema este que é muito familiar à professora Priscila, dado o fato dela ter se debruçado em momentos passados, em momentos pretéritos, quando da defesa de sua dissertação para obtenção de título de mestra em Direito Tributário pela PUC. Em relação ao nosso tema, precisamos fazer um corte, né? Um corte metodológico, em função até da proposta do presente evento, né? Até porque o tema se propõe a uma investigação de um tema, de uma temática que ela tem origem na linguística, né? Cuja a própria sua adaptação é promovida nos mais diversos sistemas comunicacionais, como, por exemplo, o direito tributário, né? E que
vamos dizer assim, ele é um instrumento que facilita a interpretação jurídica, a interpretação do direito tributário. E com o tempo a gente vai aprendemos com o professor Paulo de Barros Carvalho que o direito é um objeto cultural constituído, né, construído pelo ser humano. Razão pela qual há valores ali inseridos nele. E aí, né, dentro desse objeto, há uma realidade cognoscível que se manifesta por meio de uma linguagem. E quando nós falamos de linguagem dentro desse campo da linguística, há alguns conceitos que importantíssimos, que é enunciado, a questão do discurso, o texto, enfim, né? Nós temos várias situações relacionadas a alguns planos da semiótica, né? Que eu tenho o plano sintático, o plano semântico, o plano pragmático, né? E o texto, enunciados e o discurso, eles estão, obviamente, inseridos dentro desses planos. E o que é a intertextualidade no direito tributário? Bom, eu passo a palavra agora à professora Priscila de Souza para nos orientar acerca desse tema. Tá ok, Pri? Então, é com você. Obrigada, professor Leonardo, meu amigo Léo. A parte mais difícil de tratar, de tratar publicamente com os meus amigos é essa minha informalidade. Nos ambientes acadêmicos, eu tenho a liberdade de ser muito informal, mas quando a gente se apresenta, né, parece falta de respeito e na verdade não é excesso de amizade. Por isso, esse modo tão próximo da gente lidar, né? E eu fico me policiando para não me exceder na informalidade. Eu só quero fazer uma primeira observação antes até de cumprimentar todo mundo. Você está me ouvindo bem? Porque em alguns momentos estava cortando a sua fala para mim. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, sim. Então tá ótimo. Perfeitamente. Então vamos seguir. Então, quero agradecer em primeiro lugar, dar boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Quero agradecer o convite, agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui. É sempre um desafio fazer esses cortes, né? Ontem, quando a gente estava conversando de como a gente ia agir, do que a gente ia falar, então eu fiquei pensando no como que a gente ia cortar o tema. Léo, o pessoal está falando que tá travando um pouco, então, eu acho que a minha voz que está robotizada. É isso mesmo, pessoal? Só para ter certeza? Porque aí eu acho que eu vou tirar... Aqui eu estou te ouvindo perfeitamente, Pri. Então tá ótimo, porque senão eu Estou te ia ouvindo tentar trocar perfeitamente, Tá. não houve corte, tá bem tranquilo. Então tá, porque senão eu ia tentar trocar de internet aqui. Porque para mim o sinal tá bom, mas se estiver travando a gente considera mudar. Então tá. Então quero agradecer, né, novamente a vocês do IBET Rio, você, Léo, o Paulinho Souto, Paulo Aires, meus amigos todos, estou vendo aqui o Janô, que também é daí do IBET Rio. Então, quero agradecer sempre, sou muito bem recebida, o carinho de vocês quando estou aí, quando vocês estão aqui, é sempre o que faz a gente seguir aí com tanto prazer, né, nossa trajetória. Como você bem disse, a gente tem sempre que pode, sempre tem oportunidade, vai conversar de temas que vão do direito tributário às amenidades da vida, né?
E aí que a gente vai voltando, entendendo como é interessante percorrer esse caminho interpretativo aí. E como a interpretação vai muito além do direito tributário, né? A gente usa o direito tributário como uma justificativa para se reunir, uma justificativa para estudar, mas muito daquilo que a gente aprende dentro dessa escola a gente usa em muitos contextos, né? E o que eu acho interessante, até vou tentar falar um pouquinho disso, mas fazendo o caminho de trás para frente, esse contexto que nós estamos vivendo de reforma tributária, né? Então, a gente muito se questionou sobre reforma, o que vai ser, a gente está preparado, não está preparado, e nós estamos vendo que tudo isso que a gente estuda, que a gente aborda na escola do EBET, ela tem servido de maneira muito precisa e preciosa, vou dizer, para entender os caminhos que essa mudança tem apresentado para a gente. Você é um bom exemplo aí que participa dessas discussões. A gente tem gente produzindo texto, a gente tem gente tentando fazer interpretação sobre isso, e o ferramental teórico ele é importante, ele é necessário, é fundamental para isso. Senão mudam as normas e a gente tem que começar tudo de novo. É assim que funciona, né? Ou a gente, à medida que os textos vão evoluindo, a gente consegue usar as mesmas ferramentas de teoria geral e de linguística, de semiótica, e esses bichos de sete cabeças se mostram como peças que a gente já está muito habituado a lidar, né? Eu acho que é um pouco disso. A gente vive uma era de muita informação e de muita mudança, então ter ferramentas como essa da interpretação, da teoria geral do direito, da teoria comunicacional do direito, para nos munir e servir de apoio para esse trabalho interpretativo, para esse trabalho de conhecimento, fazem toda a diferença, né? E aí eu fiquei imaginando como fazer a abordagem do tema, e a minha ideia é falar bem pouquinho, mas eu pensei em dois pontos básicos, né? Então, entender primeiro para a gente o que é intertextualidade, e num segundo momento, nessas horas que o celular fica resolvendo fazer atualização e tudo. Então, mostrando aqui uma cena, eu me distraí. E aí a minha ideia é de trazer 2 ou 3 exemplos dessa noção de intertextualidade que a gente tem. E aí as frases de impacto são sempre muito interessantes para chamar a atenção da gente. E eu acho que basicamente a gente pode começar com aquela frase da Bíblia: no princípio era o verbo, né? Se no princípio era o verbo, o que vinha antes do verbo? Antes do verbo vem algo que a gente não é capaz de dizer, porque a gente só sabe se comunicar por meio de linguagem. E se a gente só sabe se comunicar por meio de linguagem, o direito é linguagem, o direito é um texto. O direito é um texto, e tudo que a gente conhece, assim como a gente conhece o direito, é texto, né? Não se conhece nada sobre o que a gente não pode falar, né? Então, esse primeiro versículo da Bíblia, ele é muito além de religião. Ele fala de ciência, ele fala de conhecimento, né? E é um corte para dizer, olha, tudo que pode ser dito é o daqui para frente, é o do depois do princípio. O antes do princípio, a gente acredita, a gente imagina, a gente fantasia, mas o que se pode conhecer é tudo aquilo que está em linguagem. Então, o direito não seria diferente. O professor Paulo de Barros Carvalho sempre dá um exemplo dizendo: se a gente tirar as frases de um código, os artigos, os incisos, as alíneas, os parágrafos, se a gente tirar isso do código, o que sobra? Sobra páginas em branco, né? Então, direito é texto.
né? Mas o direito é texto, assim como tudo é texto. Pode parecer muito reducionista ou muito simplista, mas um sorriso no rosto é sinal de alegria, assim como um bocejo é sinal de cansaço, nuvens carregadas no céu acinzentado, indicam, por exemplo, a aproximação de chuva. Dizer isso é dizer o óbvio, mas às vezes é o óbvio que fica na entrelinha, né? Então, se tudo é conhecido por meio de texto, o modo que a gente se aproxima desse texto é sempre interpretação. Eu conheço esses textos interpretando, então eu interpreto um sorriso no rosto e digo, essa pessoa está feliz. Eu interpreto as nuvens do céu e digo, isso é sinal de chuva. Só que para isso eu preciso ter esse conhecimento. E eu também sou um texto, né? E no que eu olho para alguém e digo, essa pessoa está sorrindo porque ela está feliz, você, Léo, olha para essa mesma pessoa que você tem mais afinidade e diz, ela está muito nervosa, por isso esse sorriso. Então, aonde está o sentido do sorriso? O sentido está na possibilidade de atribuir um conteúdo para ele, né? Porque esse sorriso pode ser de alegria, assim como o céu acinzentado pode ser sinal de chuva, mas pode ser sinal de que já choveu e de que o céu está se abrindo já, né? Então, esse conhecimento, todo conhecimento, ele é sempre parcial, né? A gente conhece partes de um objeto, nunca esse objeto de forma completa, né? Porque o intérprete vai atribuir sentidos aos objetos de acordo com as suas próprias vivências, de acordo com a sua própria experiência, e ele faz essa atribuição de sentido sempre tomando por base dois axiomas da interpretação, duas verdades a respeito da interpretação. E quais são essas verdades? A primeira é a inesgotabilidade. Então, eu sei que a gente vai falar da segunda, mas a gente precisa chegar na segunda explicando da onde ela vem, né? E interpretar algo não esgota esse algo. Então, se a gente vai, por exemplo, numa exposição de arte, quantas pessoas passarem nessa exposição de arte, verem quadros, estátuas, obras de arte das mais diversas e olharem para aquilo, quantas pessoas apreciarem aquela beleza e aquela arte, aquele conteúdo criativo tão interessante, isso não é capaz de desgastar aquele objeto, né? Então, a interpretação, a observação não esgota o objeto. Então, o primeiro axioma da interpretação é: os objetos não se esgotam ao serem interpretados. E o segundo, e que eu acho mais incrível, não há um momento que esse objeto esteja inteiramente interpretado. Então, os objetos, eles sempre podem ser interpretados e reinterpretados, e nunca todas as suas características poderão ser desvendadas num determinado momento. Então, a interpretação não esgota o objeto e ela também não se esgota. Essa inesgotabilidade não fala só do objeto, mas fala da própria interpretação, né? E o segundo axioma é o axioma da intertextualidade. Até brinquei com você, falei que um primeiro desafio em relação ao meu mestrado era saber se eu ia conseguir reproduzir a palavra intertextualidade nervosa para defender o trabalho, porque é uma palavra que só ela já é difícil, né? Então, eu achava que eu já merecia uma nota boa só de não engasgar ao pronunciar várias vezes a palavra intertextualidade. Aí eu treinei muito e funcionou. Mas, então, esse segundo axioma da intertextualidade, ele fala muito sobre aqueles exemplos que eu trouxe ali atrás, sobre o contexto, né? Então, é a influência do contexto, que o contexto exerce sobre o texto. Então, um sorriso no rosto nem sempre
é alegria. Assim como nuvens do céu nem sempre são chuva, certo? Pode ser sinal, um céu cinzento pode ser sinal de uma queimada. Eu fui a Manaus ano passado e fiquei surpresa, porque aquilo que a gente ouve na TV, né, não tem contato presencial e vai vivenciar lá na hora, é muito diferente. Eu fui e falei, gente, o que está acontecendo? Teve uma queimada aqui, a gente está tendo uma fogueira, porque estava cinza, uma neblina. E não, era porque estava muito seco e essa fumaça estava vindo de outras cidades, de quilômetros e quilômetros de distância. Então, eu não estava inserida naquele contexto, não sabia interpretar os sinais climáticos que estavam ali, né? Então, a influência, a intertextualidade nada mais é do que a influência do contexto na interpretação de um texto. E aí, essa influência, ela pode ser tanto interna, né, ou intrasistêmica. Então, quando a gente está falando da influência de um texto jurídico sobre um outro texto jurídico, por exemplo, como a gente pode pensar em intertextualidades extrasistêmicas, né? Então, quando um juízo de fora vem falar, vem fazer influência dentro do sistema jurídico, por exemplo. Aquela noção de que o juiz está limitado a julgar só aquilo que está no mundo das provas, dentro do mundo do conteúdo probatório, um sinal de que a interpretação do juiz num processo, ela é limitada àquilo que é dado para ele dentro daqueles textos, aqueles textos do processo limitam a interpretação do juiz. Ah, tá, mas aí ele vai ter contato com algo de fora e ele não vai trazer para dentro da sua decisão? Ele vai trazer. Só que ele não pode dizer que está trazendo, né? Por isso que eu costumo brincar, prova fora de prazo. Você vai apresentar uma prova obtida fora de prazo. Você não vai juntar no processo? Você vai juntar no processo. Você vai juntar porque uma vez que o juiz teve contato com aquele texto, ele conheceu o texto e ele vai ter que, para mandar tirar do processo, para mandar sair, desentranhar aquela prova do processo, ele primeiro viu. Primeiro ele olhou a prova. E aí, isso já transformou o texto de vivências, de compreensão daquela situação do próprio juiz em relação àquele texto, né? Então, a intertextualidade nada mais é do que a sobreposição de textos dentro de um contexto que pode levar em conta um mesmo sistema ou vários sistemas diferentes, né? A gente segue um cientista, um linguista, que é o Bakhtin, e ele fala que a intertextualidade é a construção de um terceiro texto, a partir do contato de outros dois textos anteriores. E aí a gente fala de texto, 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 e texto não é, como eu disse, só o texto literal, de palavras no papel, ou palavras sendo faladas, né? Texto é tudo aquilo que pode ser interpretado. Então, texto é o juiz em contato com o processo. Assim como texto a gente está em época de declaração de imposto de renda. Então, eu lá, quando for fazer a minha declaração, baixo o aplicativo da Receita Federal e vou fazer a minha declaração de imposto de renda. O que eu vou tomar de contato? Primeiro, muito bem mencionado por você lá no início, dizendo, olha, se a gente está falando de texto, a gente está falando de planos semióticos, e nos planos semióticos eu tenho sintática, semântica e pragmática, né? E o momento 1 do processo interpretativo é ter contato com o plano sintático. Então, se eu for fazer quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, a primeira coisa que eu vou fazer é ter contato com o plano sintático da legislação, do conjunto legislativo, que exige que todo aquele que demonstrar riqueza, todo aquele que preencher determinadas características de manifestação de riqueza, chamada renda, precisam, até um determinado prazo, informar essa riqueza para o fisco federal, certo? Então, o primeiro
ponto é o plano sintático. Então, essa é o momento 1 da interpretação, ter contato com o plano sintático. A partir do momento 2, esse contato já deixa de ser meramente objetivo, porque o contato que eu tenho ao ler os enunciados prescritivos que exigem a obrigação de declarar imposto sobre a renda, o dever de declarar imposto sobre a renda, é o mesmo que qualquer pessoa que faça esse contato. Agora, o que vai variar? É justamente o sentido que esses textos trazem para a minha interpretação. Então, qual o sentido que eu atribuo a esses textos? Então, eu vou para o plano semântico, né, de busca de sentido para aqueles enunciados prescritivos e para, então, formular normas jurídicas, que é o processo interpretativo, o resultado objetivo do processo interpretativo. Né? E aí é o que o professor Paulo chama de subsistemas S2, quando eu vou para a semântica, e S3 e S4, quando eu vou formando as normas e unindo essas normas umas com as outras. É assim, então, quando eu faço a minha declaração de imposto sobre a renda, é assim quando o juiz julga o processo, e é assim quando o legislador utiliza de uma competência a ele atribuído por uma legislação superior para também legislar, para criar normas gerais e abstratas. E aonde está a diferença em tudo isso? A diferença está a partir do plano do S2. A literalidade é igual para todo mundo, como eu disse. Mas a maneira como cada um de nós vai se comportar diante desses textos é que vai variar. E por que vai variar? Porque nós também somos textos. Nós também temos os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas experiências e as nossas preferências, né? Tanto assim que quando um processo é distribuído para a vara A e não para a vara B, a gente pode ficar feliz ou infeliz, porque a gente já sabe o modo como aquele julgador se comporta diante da situação. Então, significa que o sentido não está nas coisas, o sentido está na possibilidade de nós atribuirmos conteúdo às coisas, né? E isso nada mais é do que intertextualidade. A cada nova interpretação, a cada novo contato que nós temos, a gente pode produzir um texto novo, certo? E esse texto vai vingar em se tratando de processo judicial, em se tratando de direito, né? Esse texto vai vingar até que ele seja reformado, transformado por um novo texto. Assim é a sentença, assim é a minha declaração de imposto de renda, se ela se mantiver e for aceita e eu não cair na malha fina, então esse texto que eu coloquei, ele faz sentido para o julgador, ele faz sentido para a fazenda. Agora, se ele não fizer, se o texto for reformado, é porque a maneira como o fisco olhou, a autoridade fiscal olhou para aquela situação e olhou, que eu relatei, e olhou para a legislação, ela entende que há uma incongruência ali, que esse texto que eu produzi está incompatível com aquele que serve de base para a produção dele, né? E aí, por último, eu imaginei que a gente precisava falar um pouquinho de reforma, né? Mas eu não vou falar se o IBS está pronto para ser produzido, ou se o imposto seletivo, o IPI ou não. Essa praia não é a minha. Muito embora me digam tributaristas, a minha parte é muito mais da teoria geral. E eu fiquei pensando justamente nisso. Por que é tão difícil falar de reforma, né? Porque primeiro que a gente ainda não tem reforma, a gente não tem um sistema reformado, né? A gente tem anúncios de uma reforma em virtude de uma modificação constitucional, mas a gente não tem efetivamente IBS, a gente não tem efetivamente CBS, a gente não tem efetivamente imposto seletivo. E por que eu estou dizendo isso? A gente tanto não tem, porque se eu perguntar, alguém aqui é tributado
com a justificativa do imposto sobre grandes fortunas? Não, não é. E por que que não é? Porque o imposto sobre grandes fortunas não existe no sistema tributário brasileiro. Assim como o IBS, o CBS não existe. A CBS não existe, né? Mas o que que existe em relação a elas? Existe uma competência atribuída aos entes políticos, e agora sim tem uma grande modificação, para que esses entes políticos, então, no exercício de sua competência, possam efetivamente criar esses textos. Então, aonde está a intertextualidade aí? Está na possibilidade do legislador, agora infraconstitucional, de produzir em sede de lei complementar esses textos. E esses textos que vão dar efetividade a essas mudanças do sistema, né? Então, a gente tem aí uma intertextualidade intrasistêmica, que é a competência dada pela Constituinte, por essa emenda constitucional recém-parida aí, em dezembro, a 132 de 2023, alargando aí algumas competências, não sei se alargando, mas modificando algumas competências, dizendo que agora a competência não é mais privativa, que estados e municípios vão exercer em conjunto uma competência, e essa competência vai incidir agora não mais de forma setorizada, o município com serviços e os estados com mercadorias, mas sobre bens e serviços, né? E de forma compartilhada, era essa palavra que eu queria. Mas, então, que texto virá pela frente? Não sabemos. Porque esses textos, eles vão ser resultado da interpretação desses legisladores, dessas pessoas competentes, para dizer como será desenhado esses novos tributos, né? Mas para além disso, então, os limites máximos estão sendo dados pela Constituição, porque ela diz, primeiro, olha, os impostos novos, os tributos novos são o IBS e a CBS, ambos virão sobre bens e serviços. Para além disso, nós temos o tributo, o imposto seletivo, que vai tratar sobre meio ambiente e saúde, certo? Então, esses são os limites. Mas o que virá aqui dentro? Como isso vai ser exercido? Como isso vai ser, como essa competência vai ser exercida? E aí a Constituição ainda disse, olha, e eu quero que essa competência seja exercida por meio de normas gerais, artigo 146. Então, vai ser por lei complementar, porque eu estou tratando de normas gerais de direito tributário, estou tratando de limitação ao poder de tributar, e mais que isso, estou tratando de um tributo que não pode ser passível de guerra fiscal. Então, quando eu falo dessa limitação, eu preciso tratar via lei complementar. Até aí está perfeito, certo? Existe aí uma competência, existe aí uma limitação. Mas, para mim, de novo, como falei lá do início, vou voltar lá no início, a gente pode fazer uma analogia com a Bíblia. Os textos bíblicos, eles foram feitos por inspiração divina. Léo, você sabe que eu me atrevo a falar de coisas que eu não conheço bem, mas você me diz aí se eu estiver indo no caminho errado. Então, os livros feitos, os evangelhos, né, dos apóstolos, foram criados a partir de uma ordem divina. E aí eu vou dizer que Deus inspirou, então, cada um deles para dizer, olha, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre aquilo, eu quero que você relate a sua experiência aqui sobre esses temas. Mas Deus pegou na mão de cada um desses apóstolos, foram 44, é isso? São 44 textos, 40 e poucos textos. Deus pegou na mão de cada um, ou Deus só trouxe inspiração para que cada um falasse deles, falasse daquelas situações? Então, cada um à sua moda escreveu o seu texto, né? Se com toda a capacidade, com todo o poder divino, com toda a onipresença, Deus poderia ter escrito, e ele disse, não, eu quero que os homens escrevam, porque eles estão escrevendo para outros homens. Então, nada melhor do que eu vou inspirar aqui,
mas eu vou dar competência para que eles façam seus próprios textos que vão gerir aí a vida na Terra, né? Assim, uma analogia muito simplória é a Constituinte, né? Sem poderes divinos, mas com poderes, com os maiores poderes que um Estado pode ter, que é de dizer como é a organização da vida da gente, né? E aí a Constituinte diz, olha, nós vamos modificar esse sistema. E aí vocês, legisladores complementares, vão poder tratar dessa criação que nós acabamos de conceder. Como isso virá? Nós não sabemos, né? Porque esse texto que vem, ele vem tomando por base, como eu disse, a emenda constitucional, com os limites que ela dá, mas ainda assim seguindo as ideias, as preferências e as prioridades de quem foi autorizado a falar sobre ela, né? Eu tinha me imaginado falar que a nossa live demoraria aí de 25, 30 minutos, era esse o nosso combinado. Então acho que era isso, sim, a ideia que tinha para trazer. Eu acho que é um ambiente que a gente também não pode se estender demais. Queria fazer mais provocações do que uma fala organizada aí. E tô aqui, Léo, se você quiser fazer algum outro comentário, quiser uma provocação, se alguém tiver algo para falar, tô aqui totalmente à disposição. Léo, eu acho que você tá mudo. Ah, sim, agora foi. Eu deixei no mudo para não ter nenhuma espécie de ruído aí na hora da sua fala. Mas foi perfeita toda a construção que você colocou em relação à intertextualidade, né? Nós reparamos que todo esse processo há um processo contínuo, né? Em relação à produção de texto, né? Tanto na nossa análise do direito tributário, quanto na análise, né, na leitura da Bíblia, né? Há uma constante atualização aí e em processos contínuos de interpretação. Então, até porque, né, desde uma análise do texto em relação à literalidade, quando a gente está no plano S1, até chegarmos no plano S4, ali nós temos acesso a uma parte da realidade, né? Essa realidade que é construída por meio da linguagem, esse processo ele é contínuo, né? Então, e também na leitura da palavra, né? Há uma constante análise interpretativa em que os teólogos e os estudiosos da própria palavra utilizam de conceitos relacionados a diversas áreas do saber, para então colocar e, né, inserir fazer todo o percurso gerador de sentido. Então, até chegar lá no plano da sistematização, em que a gente faz toda a análise do que foi posto no plano S1. Então, e aí, olhando para a reforma tributária, né, que a meu ver, e aí concordo com certeza com você em relação a esse ponto, né, também, que ali o legislador ele tem a tarefa de aplicar, na verdade, de realizar essa intertextualidade
de modo que ele precisa ali construir, inserir regras, algumas definições da melhor forma possível, né? Vamos tornar a linguagem um pouco mais acessível, né? Mas deixar aqui se a competência vai ser compartilhada, como é que vai ser esse compartilhamento de competência? Né? Até que você colocou. Ou então, né? Então, o máximo de precisão. Ou então quando a gente fala de neutralidade. Neutralidade é um princípio da economia, né? E aí ele olha para fora e traz da economia esse princípio para aplicar como um princípio da tributação agora. Então, a tributação precisa ser neutra, não pode influenciar na atividade tributada. Né? E o que é isso? O que é essa busca? O que é essa retirada desse conceito de um outro sistema? Nada mais é do que intertextualidade. Sim. Né? Agora, só que trabalhada de uma maneira um pouco diferente. Trabalhar de uma forma diferente porque a gente está falando de uma intertextualidade extrasistêmica. Então, quando o direito traz para si um conceito que não é dele, ele ou vai ter que utilizar esse conceito da maneira como é utilizado lá, ou ele vai ter que dizer, aqui dentro, neutralidade é outra coisa, né? Então, essas definições que fazem com que o intérprete entenda esses limites, traga essa simplicidade, né? Ou esse acesso, vamos dizer assim. Porque o texto de lei é feito para ser seguido. Ele só vai ser seguido se ele puder ser compreendido. Né? Agora, a dificuldade que vai ocorrer é de manter essa precisão do discurso. De todas essas análises em relação a gente está falando de reforma tributária. Bom, mas como que o legislador será que ele vai conseguir manter toda essa precisão para então ali exercer até a aplicação dos próprios limites da intertextualidade, né? Então, a meu ver, há um desafio muito grande por parte do legislador, que é manter a precisão do discurso. Não é isso? Exatamente. Mantê-lo acessível ao seu intérprete. Exatamente. Né? Porque a gente, né, nós estamos aí, né, estudando a reforma tributária, estamos estudando, né, várias questões relacionadas ao direito tributário, né, desde muito tempo, e agora com a reforma, bom, realmente a gente não sabe o que vai vir. E a tarefa... Não sabe, não tem como saber. Não sabe, não tem como saber, porque a gente não tem um texto. Exatamente. A nossa interpretação parte do texto, e o que a gente não tem ainda é o texto. Então, a gente não tem como, não há como intérprete partir, aí é futurologia. Né? Que a gente consegue interpretar, que a gente consegue interpretar hoje é a Constituição e o limite que essa Constituição, essa emenda constitucional está trazendo para o porvir, né? Mas a gente, texto, a gente ainda não tem, né? É como fazer uma análise sobre, a analogia é perfeita, as fortunas, que é o imposto sobre grandes fortunas. Não é. Então, por isso que a gente não pode falar sobre ele, né? Eu acredito que nós, acho que tá bem, foi muito bem colocada, né? Dado a amplitude e importância do tema, em poucos minutos, né? Quando a pessoa tem a vocação e a simplicidade para mostrar, né? Diante de um tema tão complexo que é a intertextualidade, e muitos dos nossos alunos dentro do IBET, principalmente os que iniciam e aí se deparam com vários temas
plano sintático, plano pragmático, intertextualidade, vagueza, enfim. São temas que são complexos e que precisam, isso no IBET Rio, a gente, eu conversando com o professor Paulo Souto, a gente sempre, e os outros seminaristas, a gente sempre tenta fazer exatamente isso que você fez, mostrar de uma forma mais simples aquilo que é complexo, porque na simplicidade, né, não só do direito tributário, mas de todos os aspectos da vida, a gente pode ser profundo, mas falar de uma forma simples. E pela nossa conversa, eu tenho certeza que muitos que passaram, né, aqui na live entenderam o recado e toda a explicação que você deu em relação à intertextualidade. Não sei se alguém quer fazer espero mais que alguma sim. publicação. Oi? Eu espero que sim, né? É isso que a gente deseja, que o pessoal tenha ficado satisfeito. Sim. Então é isso. Bom, essas foram também as considerações que eu gostaria de ter colocado aqui, né? E dado o objetivo do evento e tempo também, acredito que podemos fazer o nosso encerramento. Certo? Tá bom. Certíssimo. Obrigada novamente. Muito obrigado ao Paulo. Paulo Souto está falando. Excelente, Pri, parabéns pela clareza. Exatamente, é o que nós, como professores, nós tentamos atingir essa clareza na explicação de um tema complexo, falar de forma simples, mas não deixar de ser profundo naquilo que se coloca. E acredito que a nossa live ela foi no alvo, como se Que diz, bom. né? Que bom. Muito obrigado pela Obrigada a você. disponibilidade. Eu sei que seu tempo é precioso, né? Dadas as diversas atividades em relação ao IBET, em relação a outros congressos que estão por vir, ok? Obrigada. E agradecemos muito em nome da coordenação a sua participação e disponibilidade para a participação dessa live, tá bom? Imagina. Eu que te agradeço. Eu agradeço a todos vocês. Uma ótima noite e a gente se vê, né? A gente se vê. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? A live vai ficar gravada no Instagram do IBET, ok? Obrigada. Então, até a próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. Tchau.